Saber Direito desta semana, você vai aprender um pouco mais sobre direito administrativo, autonomia e formação, sistemas administrativos de jurisdição, Estado, governo, administração pública e muito mais. As aulas são com o professor Salomão Barbosa. Muito bem, chegamos à nossa terceira aula do nosso curso de Direito Administrativo, o Saber Direito desta semana. Nesta aula trataremos da principiologia do direito administrativo. Na verdade, a principiologia moderna do direito administrativo. Muito bem, antes devemos entender melhor o que são princípios. Princípios são proposições básicas, são alicerces, é a estrutura daquilo que vem para o futuro. Um prédio é construído com pilares. Esses pilares são necessários exatamente para a sustentação daquele prédio. Os princípios nada mais são do que esses pilares. Essa é a estrutura que vai exatamente segurar ali aquele prédio. E isso no direito, quando nos reportamos ao princípio jurídico, é aquilo que vai sustentar, aquilo que vai firmar a existência daquele ramo do direito. No nosso caso, o nosso querido direito administrativo. Portanto, princípios são proposições fundamentais, proposições básicas, pelas quais elas vão condicionar tudo o que vem pela frente, a estruturação, o que vem o futuro, como dizíamos há pouco. Vejam, e aí nós temos os princípios clássicos da administração pública contidos no artigo 37 da Constituição. Os denominados aí princípios constitucionais de administração pública, o princípio da administração pública constitucionais, como queiram. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: são apenas estes os princípios do direito administrativo? Porque uma coisa são os princípios da administração pública, outra coisa são os princípios do direito administrativo. Eu não estou negando que os princípios da administração pública são fundamentais para o direito administrativo brasileiro, por razões óbvias. Sim, eles também estão contidos. Só que nós temos também uma lei importantíssima. Eu me refiro à Lei 9784. Eu me refiro à Lei do Processo Administrativo Federal, que ela vai trazer também, ela vai relacionar, ela vai indicar também princípios. E aí é interessante que nós comparemos a redação do artigo 2º da Lei 9784 com o artigo 37 caput da Constituição. E aí a pergunta que não quer calar: quem é mais extenso? Quem nos indica mais princípios? O artigo 2º da Lei 9784 ou o artigo 37 caput da Constituição? A resposta, nós sabemos, se nós compararmos os dois dispositivos, nós veremos que a Lei 9784 indica alguns outros princípios que não estão contidos na Constituição. Então, quer dizer que a Constituição é omissa em face da Lei 9784? Alguns princípios como da razoabilidade, do interesse público, não devem ser observados pelo intérprete constitucional, pelo administrador público? Jamais poderíamos indicar isso. Nós temos que ter em mente a noção do que a nossa Constituição ela deve ser sintética. A Constituição não deve abranger toda uma situação jurídica, que muitas das vezes essa situação jurídica, o dia a dia do direito, que eu sempre falo aos meus alunos, possa não estar na Constituição. E aí, eu digo que até um ranço do ensino jurídico pelo qual nós passamos, eu passei, o estudante de direito passa e o mundo jurídico, inclusive brasileiro, passa. É que nós temos a presença muito marcante de um ensino, de uma prevalência do direito federal, do direito nacional nas faculdades de direito. Só que às vezes aí eu até digo, o aluno que não nasceu no Distrito Federal, o aluno que não nasceu no município onde atualmente reside, o aluno, o estudante de direito que não nasceu naquela cidade onde ele está fazendo o seu curso de direito. A importância é a seguinte:
na sua vida profissional, na sua atuação como profissional do direito, pode ser que, vejam bem, nas 3 grandes facetas da sua atuação profissional, seja na magistratura, seja no Ministério Público ou na advocacia pública ou privada, pode ser que a pretensão, essa situação esteja fundada não na Constituição Federal, mas e sim em uma lei municipal, numa Constituição estadual. E isso é a importância que nós devemos ter, é que vamos ler a lei orgânica do município do qual estudamos, fazemos a nossa... Será que nós conhecemos? A Constituição do Estado de onde nascemos? Né? Isso é apenas uma dica, eu sempre digo a dica do dia. Mas voltemos aos princípios administrativos e percebemos que alguns dos princípios estão contidos na Lei 9784, que não estão contidos na Constituição. Mas, em termos gerais, nós devemos considerar todos. E vejam, esta remissão à lei, à Constituição e à Lei 9784 não é exaustiva. Existem muitos outros princípios trazidos pela doutrina, trazidos pela aplicação do direito administrativo no dia a dia. Né? Outras remissões, o princípio, além da supremacia do interesse público sobre o particular, o princípio que os serviços públicos não podem sofrer solução de continuidade, vale dizer, não podem ser interrompidos. Veja, isso é muito importante, muitas das vezes a necessidade que se tem aí do dia a dia é que ela vai impor a existência do princípio. Muito bem. Damos continuidade e vamos falar, talvez, exatamente aquilo que a doutrina considera o princípio íncito ao Estado de Direito. A característica maior do Estado do Direito é a observância do princípio da legalidade, no sentido de que a vontade da administração pública decorre sempre da lei. Na inexistência da lei, a supressão desta lacuna deve estar sempre voltada ao interesse público. Mas aquela referência que nós fizemos anteriormente nas nossas aulas, no sentido do que o que seria o princípio da legalidade? O princípio da legalidade nada mais é do que, como lhes disse, aquele trilho jurídico pelo qual corre o trem da administração do Estado, do poder público. Ele não pode dela se descarrilhar. Então, é o limitador da direção do Estado, é a lei. É um simbolismo, né, apenas para que nós possamos melhor compreender. Portanto, é o princípio mais importante do direito administrativo, indubitavelmente é a lei. E até porque nós sabemos que a lei é a fonte principal do direito administrativo. Vejam que interessante, a lei sendo a fonte principal do direito administrativo faz com que nós possamos concluir que o princípio da legalidade ele é íncito ao direito administrativo e também é íncito ao Estado de Direito. Muito bem, falar também em Estado de Direito, nós temos que ter a noção de que Estado de Direito e Estado democrático de Direito. O Estado de Direito, nós temos essa conformidade da atuação estatal à lei. Mas e esta lei? Ela é oriunda da vontade popular, mediante eleições livres, democráticas, periódicas, não censitárias? Se ela não for, nós teríamos apenas o Estado de Direito. Eu posso ter Estado de Direito e Estados democráticos de direito. Quando eu introduzo a expressão democrático entre o Estado e de Direito, nós vamos afirmar que esta lei, ela sim, é fruto da vontade popular, oriunda de eleições livres, democráticas, periódicas, não censitárias, ou seja, não há, como a Constituição de 1824 previa que o eleitor haveria provar a quantidade de contos de réis para que ele pudesse ser eleitor. Obviamente isso não mais existe. Mas voltando ao tema da nossa aula, a principiologia moderna do direito administrativo, um outro princípio que nós devemos mencionar sempre vai ser o princípio também da publicidade. Lembrando que publicidade não é apenas aquela definição imediatista que muitas das vezes a gente vê por aí, no sentido
que a publicidade se limita à publicação nos veículos oficiais de informação de uma portaria, de uma resolução, ou seja, de um ato administrativo. Meus caros telespectadores, não é apenas isso. A publicidade em um Estado democrático de direito é muito mais do que a publicação de uma portaria num diário oficial. É muito mais do que isso. É saber o que o Estado sabe a respeito da sua pessoa. É você, numa prova de um concurso público, você saber os motivos pelos quais você foi aprovado ou foi reprovado. Eu fui reprovado em determinado concurso porque eu não obtive a pontuação mínima em direito administrativo. E até um break aqui, eu sempre digo, o direito administrativo não cai em concurso público, o direito administrativo desaba, por razões óbvias, até porque você está visando alcançar um cargo público. Então, por direito administrativo, não adianta escapar. Dele nós não escaparemos, do direito administrativo. Por isso que nós estamos aqui com muito prazer dando um curso desse. Muito bem, e portanto nós temos a remissão ao artigo 5º, 33, 55 e vários outros dispositivos constitucionais. E digo eu, não apenas a Constituição. Portanto, esse sentido mais moderno da publicidade. É claro que essa publicidade pode sofrer restrições, pode sofrer mitigações, em face exatamente do necessário sigilo, do necessário da privacidade, da intimidade. Nós temos a expressão segredo de justiça no processo civil, no processo penal. E eu dou um exemplo, eu sempre coloco isso nas minhas salas de aula. É um servidor do Poder Judiciário, é um estagiário do Poder Judiciário, que naquele momento, no âmbito da atuação profissional, ele está digitando um mandado de prisão que foi expedido contra determinada pessoa. E nós sabemos como é a vida. Aí, neste momento, você está digitando, toca o telefone, quem é que está falando do outro lado? É o advogado de defesa exatamente daquela pessoa que você está digitando o mandado de prisão. E aí você vai dizer, doutor, o senhor nem sabe, coincidência, eu estou digitando um mandado de prisão do seu cliente. Alguém vai agir dessa forma? Não. E você estaria violando o princípio da publicidade? Ou você estaria conservando exatamente isso em prol do interesse público maior? Até porque se trata de um mandado de prisão, com aquela informação privilegiada, obtida pelo próprio Poder Judiciário, aquele contra a qual foi expedido, poderia se evadir-se até mesmo do país, etc, etc, etc. O que nós queremos colocar é que muitas das vezes o princípio da publicidade sofre restrições em prol do próprio interesse público. Exemplo, outras situações muito comuns no direito de família. Não se deve ficar divulgando a quem aquele servidor que tem pensões alimentícias, quantas e quantas são, não importa. Que se cumpre ali a determinação judicial do desconto em folha de pagamento e ponto, acabou. Se essa informação ela é sigilosa, ela deve estar restrita ao ambiente do órgão de pagamento. E várias outras restrições. Exemplo de mitigações, de condicionamentos do princípio da publicidade. Na licitação, na concorrência, um proponente não deve saber o valor da oferta, da proposta do outro. É claro que, infelizmente, nós temos exemplos, infelizmente, verídicos, em que uma caneta esferográfica, quanto vale? Sei lá, R$2, R$3,50. Você tem uma oferta do dono daquela papelaria, uma por R$2,49. O outro proponente B por R$2,48 e o outro proponente C por R$2,47. Aí eu brinco, então, da próxima vez me diga os próximos números da Mega Sena, que eu também queria saber. Ou seja, a diferença de 1 centavo, muitas das vezes são cartas marcadas, porque será que é possível que ele ofereceu o menor valor, a diferença de 1 centavo? Como se trata, se for o caso, de uma licitação pelo menor valor, será vencedor aquele que ofereceu o menor valor. No caso, acho que R$2,46, R$2,46. O outro R$2,47, o outro R$2,48. A diferença de 1 centavo, muitas das vezes o que acontece, olha, você agora vai vencer, eu conluio, os três se reúnem. Da próxima vez sou eu o vencedor, da próxima vez é você. Obviamente que uma situação como essa, uma licitação deve ser anulada. É caso de anulação. Mas ou seja, o que nós queremos colocar é que o princípio da publicidade sofre sim restrições, mas em prol do bem comum, em prol do interesse público.
Um outro princípio importantíssimo é o princípio da impessoalidade. Vale dizer, impessoalidade ou finalidade. Aí, quando se fala em finalidade no direito, nós temos uma expressão que é exatamente o elemento teleológico, o elemento finalístico. Muito bem, a finalidade deve ser observada no sentido que a prática destes atos, dos atos administrativos, deve estar sempre voltada unicamente ao interesse público. Não importa, é desinfluente o interesse particular do agente público, do governante. Ele só seria influente, importante, se ele fosse, e aliás ele deve ser coincidente com o interesse público. Se não for, o interesse pessoal, privatístico do agente público deve ser afastado. Então, vejam bem, a questão da prática do atos voltados unicamente para o interesse público. Nós temos a previsão no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Nós temos a previsão lá na Lei do Processo Administrativo, a Lei 9784, parágrafo único, inciso 3º, etc, etc, etc. Então, vejam a questão que é muito comum. Obra construída na gestão fulano de tal, pelo prefeito XYZ. Na impessoalidade, como se diz, os governantes, a caravana, os governantes passam. O Estado é perene, o Estado é permanente. Não importa se aquela obra pública foi construída na gestão X, Y, Z. O que importa é o interesse público na construção daquela obra. O que se admite, no máximo ali, aquela placa de inauguração, quais eram os dirigentes aí naquele período. O que não se deve dizer que aquela obra foi construída pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente X, Y, Z. Se eram dirigentes ali, no máximo aceitável, mas não importa, né? A administração ela é impessoal, diferentemente na relação privada, do direito privado. O que importa realmente é a pessoalidade. Veja a questão nos outros ramos do direito, o direito penal, que você tem exatamente quem foi o autor da infração penal. Foi X, Y, Z. Eu tenho que chegar exatamente àquele verídico autor da infração penal. Foi X. Aí nós temos uma pessoalidade bastante marcante, que não é o caso da impessoalidade no direito administrativo. Muito bem, continuamos com esse rol de princípios. Como eu lhes disse, esses princípios não são exaustivos, existem vários outros princípios que possam estar contidos nas obras X, Y, Z. Não importa. Aliás, é importante que se afirme que nós estamos no direito. O direito é uma ciência jurídica inserida no contexto de uma ciência social. Eu sempre digo, né, qual o problema do nosso 2 mais 2 não ser 4? Nós não estamos diante de uma ciência exata. Então, veja, nós temos a interdisciplinariedade, como eu sempre comento aqui, né? E muitas das vezes não devemos nos fiar apenas no que está contido em determinado manual. Não, hoje não é suficiente um livro só. Até porque você tem a jurisprudência, você tem informações trazidas por decisões judiciais importantíssimas, tão importantes quanto aquela obra doutrinária. Né? Isso realmente, né? E hoje nós temos o bom profissional, é aquele profissional que está atualizado, é aquele que conhece principalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi decidida na última quarta-feira. Quais foram os últimos julgados da quarta e da quinta-feira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal? Isso nos vai ser demandado, que eu sempre brinco também. É aquela brincadeira séria, né? Nós todos seremos submetidos a um funil profissional darwiniano implacável. E como nós sairemos bem desse funil? Conhecendo não apenas a doutrina, mas conhecendo também a jurisprudência. A jurisprudência hoje é um grande diferencial. Muito bem, dando continuidade, passemos agora a um outro princípio, que se denomina da autotutela. O poder público é tutor de si próprio. O que significa? Ele não precisa, portanto, de um tutor. Nós sabemos os pais exercem o pátrio poder sobre os seus filhos até os 18 anos, etc., até os 21 anos, dependendo do caso. Então, nós temos exatamente a necessidade de termos um representante
judicial, de termos um tutor, de termos os institutos da tutoria, da curatela. E o Estado precisa desse tutor. Eu diria que se nós quiséssemos afirmar que ele tem um tutor, seria a lei. É a grande tutora do Estado. Por quê? Falar na tutela, na autotutela, é no sentido de que esse Estado deve e pode agir, vamos colocar, deve e pode agir. Porque muitas das vezes, no direito administrativo, onde se lê pode, leia-se deva. É o juízo do dever ser. Não é aquela possibilidade do direito privado, facultas do direito privado. No direito privado deixa-se bem claro a faculdade, a possibilidade. Muitas das vezes nós nos reportamos ao verbo possibilitar, ao verbo poder, mas entenda-se com os óculos do direito administrativo, entenda-se um juízo do dever ser. As coisas devem ser assim. Numa situação de calamidade pública, numa situação de urgência, numa situação em que o Estado ele deve agir. Ele não deve ficar de braços cruzados diante de uma violência física, patrimonial, porque ele deve velar pela nossa segurança, seja física, patrimonial, jurídica, etc. Muito bem. E aí, em falar sobre a autotutela é falar sobre dois grandes instrumentos jurídicos que afirmam, que consubstanciam exatamente a autotutela no direito administrativo, que é a revogação e a invalidação ou anulação dos atos administrativos. Mas vamos entender melhor por que os institutos da anulação e a revogação estão contidos no contexto da tutela como princípio do direito administrativo. Vejam, é como uma situação em que o Estado visualiza uma ilegalidade, e isso não deve ocorrer, porque nós falamos há pouco exatamente de uma restrição daquele trilho do qual o Estado não pode se descarrilhar, que é o princípio da legalidade. Portanto, o Estado não pode conviver com ilegalidade. E o pior ainda, ele não pode cometer uma ilegalidade. E eu sempre digo, faço remissão, essa expressão, aos chamados remédios constitucionais. Por que a palavra remédios? Eu sempre digo, nós temos uma farmácia do direito constitucional. Essa farmácia está contida na Constituição. O ideal seria que nós não adoecêssemos, o ideal é que nós não precisássemos dos remédios. Mas se quando nós adoecemos, infelizmente, nós precisamos dos remédios. E aí nós comparecemos a uma farmácia e lá compramos os remédios. Muito bem, e como eu falei, o ideal é se nós não precisássemos desses remédios. Mas em um Estado democrático de direito como o nosso, nós temos chamados remédios constitucionais que nós conhecemos. Um habeas corpus, um habeas data, um mandado de segurança, um mandado de injunção e assim vai. E vejam, por que a expressão remédios? E vamos fazer um juízo de valor. Quem teria causado essa doença? Qual foi o vírus dessa doença? Eu digo, geralmente esse vírus foi um vírus estatal. Infelizmente, foi o Estado que nos contaminou. É quando ele ofendeu o nosso direito líquido e certo. Quando nós precisávamos de uma informação, ele possui essa informação, ele não divulga. Ou quando nós precisamos exercer um direito e esse Estado, nós não temos no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de exercício. Então, a questão do mandado de injunção. A sorte é que nós temos o remédio, que nós temos a farmácia, que é a Constituição, onde estão lá depositados. É a estante lá onde estão contidos os antibióticos, os remédios. Felizmente, em um Estado democrático de direito, nós temos. Imaginem, os senhores, se nós não tivéssemos os remédios, se nós não tivéssemos o Estado iria nos causar, iria nos contaminar com a doença e nós não teríamos o remédio salvador para curarmos. Por isso, o remédio nós utilizamos para curar, para sanar uma doença. Essa expressão remédio constitucional é muito interessante. Mas falávamos exatamente na ilegalidade. Um Estado não pode conviver com uma ilegalidade. Portanto, ele deve anular um ato administrativo. Portanto, é um instrumento de autotutela. Alguém não deve bater a porta e dizer, olha esse ato ilegal. O Estado
deve de imediato afastar. O ideal é que ele a afaste ou seja, afaste de ofício, sem haver uma necessidade de pedido do interessado, do administrado, de quem for. Porque ele tem o instrumento da anulação. Pode ser provocado ou não. O ideal é que ele, diante de uma ilegalidade, muitas das vezes, sim, é comum o Estado não estar ciente ou então tem dúvida dessa ilegalidade. Mas se ele não tiver dúvida, aquele ato deve ser imediatamente afastado desse mundo jurídico. Muitas das vezes também nós afastamos esse ato administrativo não porque ele seja ilegal, e sim porque ele não é mais conveniente, não é mais oportuno. Portanto, nós estamos no caso da revogação, da revogabilidade. Vale dizer, por motivos de interesse público, por motivo de conveniência, por motivo de oportunidade. Ou seja, é a chamado exercício da discricionariedade administrativa, que eu já lhes disse neste curso que jamais se confunde com a arbitrariedade. Ser discricionário não quer dizer jamais ser arbitrário, e nem se permite a arbitrariedade cometida pelo Estado, porque é muito mais grave. O Estado não deve ser arbitrário. Ele deve dar o bom exemplo. Portanto, aí nós temos duas grandes súmulas do Supremo Tribunal Federal, a súmula 346 e a súmula 473. Eu gostaria que todos percebessem a redação dela, no sentido de que poderá, eivados de ilegalidade, onde se lê podem, leia-se deve. Porque não, repito, não se pode admitir que um Estado cometa uma ilegalidade e que se mantenha nessa ilegalidade. Isso não é permitido sob hipótese alguma. E um outro dado importante que nós temos a ter importância, exatamente, temos que ter ciência e a consciência é exatamente do momento em que o Estado deve agir quando diz respeito à revogação. Por quê? Porque a oportunidade, em que momento, eu já dei esse exemplo aqui, nós devemos realizar uma obra pública, uma operação tapa-buraco. Em que momento? No momento de maior fluxo viário? Não. No momento de menor fluxo viário. Então, nós devemos ser razoáveis. E a incidência de um outro princípio, o princípio da razoabilidade. Sejamos razoáveis, utilizemos do bom senso. Nada melhor do que o administrador que possua o bom senso, que haja com razoabilidade. E aí, exatamente, nós vamos de imediato para um outro princípio, a supremacia do interesse público sobre o particular. Isso, por demais, isso é falar sobre direito administrativo, é falar sobre a supremacia do interesse público sobre o particular. E aí já nos vem a caminho também o princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal, lá no artigo 5º caput, em vários momentos. Seja na igualdade sob o ponto de vista do direito tributário, a igualdade de tratamento das partes contratantes, a igualdade de tratamento em vários momentos do nosso ordenamento jurídico, seja na Constituição, seja nos códigos, seja aí nas leis esparsas, nós temos em vários momentos exemplos dessa igualdade. A chamada isonomia jurídica, lembrando aí as disposições contidas no artigo 7º também da nossa Constituição. Lembrando naquela proposição aristotélica do tratamento igual aos desiguais, mas também que é forma de se alcançar a isonomia, um tratamento desiguais aos desiguais. Por mais paradoxal que possa ser, um tratamento desigual, mas a quem? Aos desiguais. Se alcança também a isonomia, um tratamento desigual aos desiguais. É forma de se alcançar a isonomia, um tratamento desigualitário aos desiguais. E isso é, por demais, evidente na administração pública. Muitas das vezes nós precisamos desigualar a quem deve ter um tratamento e aí voltado mais uma situação de uma calamidade pública, uma situação de emergência pública, a realocação das verbas públicas para uma determinada região do país afetada por um desastre natural, afetada por uma grande seca, afetada por uma enchente. O fato de se colocar, disponibilizar melhores verbas para os estados mais pobres ou numa situação pior, isso é forma de se chegar a
ao exercício do princípio republicano, do tratamento da res pública igual. Muitas das vezes eu tenho que diferenciar essa res pública porque exatamente eu preciso bem alcançá-la. E aí chegamos também à eficiência, a essa imposição à administração pública de realizar as suas atribuições com rapidez, com perfeição, com otimização. E aí nós temos as expressões trazidas das ciências da administração, as expressões modernas da gestão estratégica, se utilizar da estratégia para que possa alcançar aí o bem comum, o interesse público. Por que não utilizar princípios da administração pública? Porque é correto, sim, que o CNJ fixe metas, para que os processos de determinado ano sejam julgados aí de forma mais rápida. E aí nós temos exatamente essa eficiência como uma previsão constitucional, nós sabemos que isso está contida no artigo 7º. Então, um órgão público que em um determinado local que seja bem frequentado pelos aqueles cidadãos, ele institui ali um atendimento para que você possa resolver os problemas diários do cidadão. De respeito a trânsito, de respeito ao DETRAN, de respeito à emissão da carteira de identidade, a questão de multas, a questão aí na Secretaria de Fazenda com os impostos, etc, etc. Por que não reunir todos? Nós sabemos que vários estados e municípios possuem isso em locais de grande concentração pública. Porque eu não preciso me deslocar a cada uma da repartição para resolver todos esses problemas de forma conjunta. Muito bem, e aí chegamos no momento aqui da nossa aula, o momento do nosso quiz, o momento aí do nosso teste de conhecimento. Vamos à primeira pergunta. Os princípios jurídicos se apresentam a. Como proposições secundárias e ou desinfluentes no direito administrativo, necessariamente como expressões da vontade popular, não condicionantes das estruturações subsequentes ou como proposições básicas, fundamentais e condicionantes das estruturações jurídicas subsequentes. Vejamos a resposta. A alternativa D, como proposições básicas, fundamentais e condicionantes das estruturações jurídicas subsequentes. É exatamente a ideia de princípios. O que são os princípios? São essas proposições. E lembrando que não se aplica apenas ao direito administrativo, a todo e qualquer ramo do direito. E com isso vamos dar prosseguimento ao nosso curso aqui sobre a principiologia do direito administrativo, com um outro princípio ao qual nós nos reportamos já em aulas anteriores. Eu me refiro à presunção de legitimidade ou de veracidade dos atos administrativos. E é importante notar que esses princípios não devem ser interpretados de forma isolada, de forma estanque. Quantas e quantas vezes eu digo aqui na teoria dos poderes comunicantes e vou também colocar a teoria dos princípios comunicantes. É que na interpretação do direito administrativo, ou como todo em qualquer ramo, nós não devemos considerar esses princípios de forma isolada, estanque. Não, ao contrário, eles se comunicam, eles se interrelacionam. No dia a dia nós percebemos isso. Então, eu estou falando da legalidade, falei da legitimidade, porque se presume que os atos administrativos é uma presunção de que eles estão em conformidade com a lei. Eles não devem violar a lei, eles estão absolutamente em conformidade com a lei. E além de estar em conformidade com a lei, presume-se verídico. Ele diz, é vero dos italianos. Prego, é vero, são verídicos. O Estado não é um ente mentiroso. É muito grave a chamada mentira estatal. Ela não deve ocorrer. Porque nós devemos fiar nas informações prestadas pelo Estado. Se o índice de inflação é X, nós devemos confiar que é X e YZ. Porque a irresponsabilidade estatal na divulgação de índices que não são verídicos deve ser amplamente e severamente punida, porque está lidando com o público que vai presumir que aquela atuação estatal, primeiro,
ela está em conformidade com a lei. Ela encontra amparo na lei. E muitas das vezes encontrar amparo na lei nos é desagradável. A lei, muitas das vezes, nós não gostamos da lei, porque ela é rigorosa, ela nos impõe uma multa, ela nos impõe uma restrição no nosso direito de ir e vir. Mas nós suportamos aí o rigorismo da lei e presumimos que exatamente a lei, em um Estado democrático de direito, ela é proveniente da vontade popular. Bem ou mal, mas ela é proveniente da vontade popular. Em um Estado democrático de direito como o nosso, que nós adotamos o sistema democrático representativo, nós não temos condições de adotar o sistema direto. Nós não podemos eleger ou indicar aí uma disposição de lei em uma praça pública, atuação direta, nós utilizamos a chamada representação parlamentar. Mas presume-se que aquela emanação da lei, ela é fruto da vontade popular, e se a lei, essa atuação do Estado, presume-se sempre em conformidade com a lei e verídica. Muito bem, dando continuidade ainda aos princípios, chegamos à especialidade. Falar em especialidade é falar de uma característica marcante do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. E aí é falar também, de brevíssimas linhas, nós não temos esse tempo, do Decreto-Lei 200 de 67. O decreto-lei que prevê, veja bem, uma das reformas, a famosa Reforma Administrativa de 1967. Quantas e quantas reformas nós tivemos antes e depois, mas essa foi importante porque nós tivemos um grande instrumento jurídico, um grande fundamento jurídico, um fundamento legislativo, um fundamento legal, que foi e continua sendo o Decreto-Lei 200 de 67. Ele continua plenamente em vigor. Vejam, ele é de 1967. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele foi recepcionado pela Constituição Federal. Vejam o termo recepção, porque a legislação anterior a uma nova Constituição, digamos, ao novo ordenamento jurídico constitucional, de forma mais correta, tecnicamente mais correta, seria nós falarmos em recepção ou não recepção pela nova Constituição, ou então derrogação ou não derrogação. Não se poderia falar que a nova Constituição estaria revogando. A nova Constituição não pode revogar um texto anterior, até porque ela é um novo paradigma. Mas, muito bem, o que se diz é que o Decreto-Lei 267 foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Tanto assim o é que a Constituição Federal de 88 se utiliza de termos contidos no Decreto-Lei 200. Eu me refiro à expressão clássica, a administração direta e a administração indireta, a administração fundacional, prevista lá no artigo 37. Então, essa questão da administração direta. A administração direta, entenda-se, administração direta ou centralizada. A administração indireta ou descentralizada. E o Decreto-Lei 267 prevê, olha, Estado brasileiro, seja descentralizado. Especialize-se para que você possa melhor cumprir a eficiência administrativa. Eu tento fazer uma remissão à especialidade. Na medicina, nós sabemos a existência da chamada medicina especializada. Quando nós temos um problema de garganta e o médico generalista diz, não, procure um otorrino. Problema de pele, procure um dermatologista, etc, etc, etc. Porque presume-se que aquela doença você será melhor tratado, você será melhor atendido pelo médico especialista. Na administração pública brasileira, isso também ocorre. O atendimento às necessidades públicas ocorre melhor se nós tivermos um órgão regulador, se nós tivermos uma agência reguladora que trate dos assuntos relativos à energia elétrica, a telecomunicações de dados, ao cinema, às águas. Vejam a importância das águas, né? O bem jurídico, a água como muito importante. Nós temos uma agência reguladora das águas. Então, vamos especializar. Estado brasileiro, tenha aí a especialização para que você possa melhor cuidar desse assunto. Toma que o filho é teu, INSS da vida. Eu me refiro
a autarquia e INSS. Presume-se que a autarquia, arquia, né? É o braço do Estado ali cuidando daquele tema, no sentido que você tem melhores técnicos, você tem os dirigentes especializados na seguridade social do país, presume-se que ela será melhor idealizada. As políticas públicas da seguridade social, oriundas da autarquia e INSS, presume-se que elas serão melhor estudadas, presume-se que elas foram melhor debatidas antes de serem aplicadas. Muito bem, e falar também, né, de um outro princípio importantíssimo de respeito à moralidade administrativa. Falar sobre a moralidade administrativa não é o meu conceito de moral, não é o seu conceito de moral, porque cada um de nós tem um conceito próprio, até porque nós somos humanos. E interessante, nós temos a moralidade, nós temos a imoralidade, nós temos a amoralidade. A língua portuguesa, né, nos é rica com os prefixos o i e o a aqui. Algo pode ser imoral para você, pode ser amoral para o outro, ou seja, amoral no sentido que aquilo não tem um juízo ali de moralidade. Pouco me importa. Ele não é imoral, mas aquilo ali não afeta o meu contexto de moralidade. Não é essa a chamada moralidade administrativa. A moralidade administrativa, vamos tentar explicar, e eu acho que a única explicação que nós poderíamos ter é como se nós tivéssemos aí a administração pública como um ser pensante. Não é a cabeça do administrador público, não é a cabeça do agente público, mas é como se nós juntássemos todas as cabeças dos agentes públicos, do povo, dos governantes e colocássemos numa única. E dela extraíssemos a chamada moralidade institucional. É mais do que o simples certo ou errado. É mais do que o simples legítimo ou ilegítimo. Até porque nós podemos ter um ato administrativo em total conformidade com a lei e pode vir a ser ofensivo a chamada moralidade administrativa. Podemos idealizar um exemplo, talvez a construção de um estádio de futebol com capacidade para 20 mil espectadores, numa cidade do interior do país que só tenha 5 mil habitantes. Vejam, eu estou pressupondo que essa construção desse estádio de futebol observou o devido processo legal. Foi precedido da licitação, não houve nada que desabonasse essa construção. Mas será que seria, sob o ponto de vista da moralidade institucional, moral, um estádio com 20 mil, né, uma capacidade para uma cidade que só tem 5 mil habitantes? Eu não quero dizer, nós não estamos negando que o Estado deve fomentar o desporto, a diversão pública, mas será que não poderia construir um Estado com menor capacidade? E são vários exemplos, vários exemplos. Um outro exemplo marcante que eu tenho aqui de cabeça é que quando o Brasil conquistou o pentacampeonato, aqui no céu de Brasília, a esquadrilha da Força Aérea desenhou penta, né? É claro que isso não foi barato, e um determinado cidadão ajuizou uma ação popular questionando o gasto desnecessário. Isso foi objeto de uma decisão judicial, e o resultado foi que não haveria, e ele estava sustentando a ofensa à moralidade administrativa. Veja, essa foi devidamente autorizado no caso pelos militares, pelo comandante da aeronáutica, a inscrição no céu de Brasília. Houve observado o devido processo legal. A questão é que isso seria um gasto não fundamentado, um gasto desmesurado, um gasto razoável, não desarrazoado, né? E foi ajuizada essa ação popular, e o que eu tenho a resposta é que o julgamento foi de improcedência do pedido popular, do autor popular, no sentido que não há falar, até porque nós estávamos num ambiente de comemoração do pentacampeonato, etc, etc, etc. É claro, se fazer nenhum juízo de valor, houve despesa pública? Houve, mas essa despesa pública teria sido razoável a sua instituição, não teria sido desarrazoada, portanto, não ofensiva à moralidade administrativa. E um outro ponto importantíssimo, outro princípio importantíssimo diz respeito à segurança jurídica. Em um curso como esse, em um curso, uma faculdade de Direito, em última análise, nós estamos voltados a quê? Nós estamos sempre
ansiosos pelo que nós denominamos de segurança jurídica. Porque a insegurança jurídica não é salutar para o direito. Ela não é boa. Já refletiram sobre o número ímpar de componentes dos tribunais? Por que o número ímpar? Porque nós queremos uma maioria. Porque o empate não é bom. O empate, muitas das vezes, uma decisão traduz uma insegurança jurídica. Não se formou a maioria. E o direito visa, sim, portanto, a segurança jurídica. E nós temos vários instrumentos legais que privilegiam, que prevêem a segurança jurídica. No âmbito do direito administrativo, nós temos a referência expressa exatamente ao artigo 2º caput da Lei 9784, o artigo 2º caput, inciso 13 da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo. E no nosso direito administrativo, o que seria essa segurança jurídica? Nós não queremos um Estado vacilante, nós não queremos um Estado um toma lá da cá, que não seja seguro nas suas decisões. Ao contrário, nós queremos um Estado firme nas suas decisões e, sob o ponto de vista, inclusive, da atuação de uma providência pública. Nós queremos um Estado proativo, porque não tem coisa pior do que, diante de uma necessidade pública imediata, um Estado lerdo, um Estado que não tome as devidas providências. Eu sempre digo, o ideal é que sempre se tenha um gabinete de emergência, de segurança, de crise instituído. Não esperemos que a crise venha, que a tragédia venha para que ele possa ser instituído, porque não é isso que nós queremos de um Estado. Ao contrário. Então, veja, a segurança não é, quando fala segurança jurídica, não é apenas a segurança da lei, mas é uma segurança de atuação, que não seja um Estado, um toma lá da cá, que ele não seja firme. Então, se ele quer alterar uma legislação tributária, que respeite a anterioridade, que respeite a anualidade, que nós não sejamos, com aquela expressão, surpreendidos pela nova determinação, atuação estatal. Nós não estamos negando que ela não seja necessária, se ela for, que seja, mas que respeite o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, respeite o passado. O passado ficou e fica no direito por muito tempo. Né? Isso é interessante. Vamos mudar? Vamos, mas dali para frente. Tá? Não vamos alcançar uma situação jurídica já consolidada, ou seja, não vamos retroagir a aplicação da norma para prejudicar. Se for para prejudicar, que prejudique dali para frente. Isso é a grande importância aí que se tem. Porque se não for isso, nós teremos a instituição de uma insegurança jurídica, que não é isso que nós queremos do Estado moderno. Muito bem. Um outro princípio importantíssimo, que é exatamente coerente com o que nós acabamos de falar, é a chamada proteção à confiança. Eu sempre digo, segurança jurídica, proteção à confiança e boa-fé, os três andam juntos e devem andar juntos, porque a sua compreensão ela é interligada. Então, nós temos a proteção à confiança, e que se diz que a origem é muito do direito alemão, no sentido que eles desenvolveram muito a chamada boa-fé dos cidadãos que acreditam e esperam que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos. Isso nós já sabemos, é o princípio da legalidade restrita no direito administrativo. Agora, muito mais do que isso, é que eles serão mantidos e respeitados pelo próprio Estado e por terceiro. Esse é o diferencial em um Estado democrático de direito, que é exatamente o respeito do que os cidadãos esperam que os atos do poder público sejam lícitos, mas que esse Estado também respeite isso. Não tem sentido que essa imposição aí, de uma imposição legislativa, que o Estado, não, isso não vou cumprir porque eu sou Estado. Isso é inadmissível. O pior em um Estado democrático de direito é o desrespeito dos princípios fundamentais pelo próprio Estado. Porque senão o Estado democrático de direito não é. Porque em um Estado em que desrespeita os próprios princípios fundamentais e democráticos, aí precisa ser revisto o conceito de democracia. Porque nós vimos, quando nós inserimos a expressão democrático entre Estado e de direito, nós vamos entender que essa vontade
consubstanciada na lei, é a vontade do povo. E ai do Estado que não respeite a vontade do povo. Claro, consubstanciada na lei, consubstanciada no ordenamento jurídico. Portanto, essa proteção à confiança, nós devemos confiar no Estado. Nós temos que confiar no Estado. Parece ser paradoxal, muitas vezes nós falarmos isso, mas no sentido de que, se assim confiarmos, porque ele também confia que nós vamos agir, nós não prestaremos informação inverídica ao Estado. Numa declaração de imposto de renda, nós temos que informar quantas fontes de renda nós temos. Nós não devemos prestar. Podemos sofrer aí as agruras da lei no sentido de uma sonegação fiscal, de uma multa, etc, etc. Da mesma forma que o Estado não deve ser um ente mentiroso. E o mais de que é a chamada proteção à confiança, ou seja, não vale apenas a confiança, ela deve ser protegida para ambos os lados. Essa proteção, isso foi muito bem desenvolvido. E chegamos à boa-fé, também contida em vários dispositivos da Lei 9784, artigo 2º, caput, parágrafo único, inciso 4º da Lei 9784. E o que seria a boa-fé? É muito mais do que a simples conformidade com a lei também. É você agir entendendo que você está agindo em conformidade com a lei, que você também, aí vem o ideário, que você não está mentindo. Que você não está mentindo e omitindo uma informação que deveria ser prestada. Vamos dar um exemplo muito prático na administração pública. Um servidor público que vem, veja bem, ele não concorreu para isso, mas a administração pública entende que aquela sua atuação, com aquela a sua atuação, ele faz jus à percepção de um adicional, de uma gratificação. Muito bem, ele vem a perceber durante 5, 10 anos essa gratificação. E por uma mudança de entendimento da própria administração, ela entende, não, essa vantagem ela é indevida. Então, pelo menos, ela passou a ser indevida. Primeira providência, claro, observado o devido processo legal. Se você está diante aí de uma vantagem de ordem pecuniária, mexeu no bolso, você tem que dar ampla defesa ao contraditório, você tem que ser avisado de que aquela importância vai ser retirada para que você possa defender. Você pode dizer, não, mas a vantagem eu entendo legítima, legal, então eu devo continuar a perceber. Muito bem, onde está a boa-fé? A boa-fé, neste exemplo que nós demos, é o seguinte contexto. Esse servidor público será obrigado a devolver os valores. Se ele os percebeu de boa-fé, ele não concorreu para isso, ele não mentiu, ele estava lá quietinho no seu lugar e recebeu aquela gratificação, aquela indenização. Não, ele não será obrigado a devolver, não será obrigado a indenizar, sequer com correção monetária. Os vencimentos, as vantagens percebidas pelo servidor público de boa-fé não precisam ser devolvidos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, uma vantagem indevida, aí não. Se eu tenho ciência, auxílio alimentação, sou requisitado, meu órgão de origem me paga o auxílio alimentação, eu sou requisitado, o órgão requisitante me pergunta, você percebe auxílio alimentação na origem? Aí eu minto, eu digo o seguinte, não, eu não percebo. E aí o que acaba acontecendo? Eu percebo duas vezes, um duplo benefício indevido, lá e aqui. Eu tinha plena consciência dessa declaração falsa. Aí não, obviamente o servidor público, neste exemplo, está agindo de má-fé. Ele deve devolver aos cofres daí do poder público, inclusive com correção monetária, porque ele tem plena ciência, como é a história do dolo do direito penal, ele tinha plena ciência do seu agir, que era absolutamente em desconformidade com a lei. E com isso nós passamos aí ao nosso quiz, ao nosso teste de conhecimento. Vamos a mais uma pergunta. O princípio da legalidade é íncito ao Estado de Direito? Não é típico dos Estados modernos constitucionais? Consubstancia a vontade precípua do particular? Ou nenhuma das assertivas anteriores? Vamos ver a resposta? Ele é íncito ao Estado de Direito. Falar em legalidade é falar em Estado de Direito. É falar naquele trilho jurídico do qual não pode descarrilhar o Estado. Portanto, ele é íncito
ao Estado de Direito. Vamos a mais um teste de conhecimento do nosso quiz? Vejamos mais uma pergunta. Sobre a principiologia do direito administrativo, é correto afirmar: a revogação e anulação são instrumentos da denominada autotutela. O interesse particular se sobrepõe ao interesse público. A linha C, a segurança jurídica não é almejada. E a linha D, os atos administrativos não se presumem legítimos, tampouco verídicos. Vamos ver a resposta? É a linha A. A revogação e anulação são instrumentos da denominada autotutela. É típico da autotutela. São os grandes dois instrumentos que são utilizados na autotutela, a revogação e a anulação. Este é o grande exemplo da atuação do que o Estado não precisa de tutor para agir. Ele age, ele já é tutor próprio. E aí, eu digo, o tutor do Estado é a própria lei. E com isso nós encerramos mais uma aula do nosso Saber Direito dessa semana. Até breve! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.